Olá, pessoal. Vamos fazer essa aula de forma virtual, mas nem por isso menos importante. Vamos lá. Nós vamos começar falando sobre as leis de Newton, as leis da dinâmica, as leis do movimento conforme a mecânica clássica. Bom, a gente já comentou em aula que a mecânica traçada por Newton é conhecida como mecânica clássica, ou física clássica também. Foi este personagem aqui, Sir Isaac Newton, que vai desenvolver toda a teoria, todo o corpo de conhecimento que embasa toda a física tal qual conhecemos, que vai sustentar, pelo menos, os fundamentos da física até o final do século XIX. Então, Newton, um personagem fundamental e uma das pessoas mais influentes da humanidade. É dele o nosso assunto de hoje, principalmente das suas leis, as leis do movimento de Newton. Bom, nós já comentamos em aula o que é força. Lembrando, força é toda ação capaz de deformar um corpo ou causar mudança na sua velocidade. E não podemos esquecer que nós já caracterizamos a força como uma grandeza vetorial. Portanto, ela tem que ter um módulo, direção e sentido. Entre as grandezas escalares e vetoriais, força se caracteriza como uma grandeza vetorial, junto com deslocamento, velocidade, aceleração, momento linear, momento angular e etc. Bom, a unidade de força no sistema internacional... A unidade de força no sistema internacional é o Newton, uma homenagem justa a Isaac Newton. O sistema internacional, o sistema MKS, mede força em Newton. Mas quando nós começamos a quantificar força, e um dos primeiros a fazer isso foi Robert Hooke, o opositor de Newton, uma das unidades comuns utilizadas era o kgf, o quilograma-força. Nós já discutimos como que Robert Hooke fez isso, como que era o sistema de quilograma-força. Aqui, olha, na tela, nós temos a ideia de Robert Hooke. Você pega uma mola é algo elástico, ou seja, que se deforma quando você aplica uma força. Ao deixar de exercer essa força, ele volta à sua posição original. Pega uma mola no seu estado original, que a gente chama de posição de equilíbrio, e aplica uma força. Conforme você aplica uma força, você distende essa mola ou comprime essa mola, dependendo do sentido que você a movimenta. Na figura, nós temos uma mola sendo distendida. Ela saiu da posição 0 e foi até a posição 1 unidade. Se eu paro nessa posição, a mola aplica uma força à minha mão para voltar à posição de equilíbrio. E a força que eu faço, então, para segurar a mola é a mesma força que a mola faz sobre a minha mão para tentar voltar à posição de equilíbrio. Robert Hooke mostrou que esta força, denominada força elástica, é diretamente proporcional ao deslocamento da mola. Então, quando eu desloco uma unidade, essa força também vai assumir um valor. Se eu dobro o deslocamento, a força dobra. Se eu triplico o deslocamento, a força triplica. Dando a famosa equação F igual a Kx. Força, no caso aí força elástica, é igual a uma constante de proporcionalidade, chamada constante da mola, ou constante elástica da mola, vezes o deslocamento. Então, nós temos aqui a lei de Hooke. F igual a Kx. Essa é a lei de Hooke. Lembrando que vetorialmente este F é um F em negrito. Então, se eu fosse escrever vetorialmente esse F
ele seria um F em negrito. Deixa aqui, bom, aqui eu não estou conseguindo colocar em negrito, mas é igual a menos o K vezes um X em negrito. Este X, ele é um X vetor. F é um F vetor. E o menos indica que a força elástica ela atua no sentido contrário ao deslocamento X. Se nós tivermos duas molas agindo, como neste caso, duas molas sendo puxadas paralelamente, cada uma deslocada por uma unidade de distância, que enrolação. Se nós tivermos então duas molas e cada uma corta, vamos lá de novo. Se nós tivermos, 2, 3. Se nós tivermos duas molas paralelas e prendermos e puxarmos as duas paralelamente e cada uma é deslocada por uma unidade de distância, cada uma vai medir uma força de uma unidade. Como as duas estão em paralelas, a força que eu estou aplicando é uma força equivalente a 2 unidades. Portanto, esse sistema de mola desenvolvido por Robert Hooke, ele nos permite quantificar a força. Se eu determinar o valor daquela constante elástica que é característica de cada mola, eu consigo agora, com a mola cuja constante é conhecida, determinar o valor da força. Este é um dispositivo chamado dinamômetro. Dinamômetro, um medidor de força. Se eu tiver um sistema com várias molas sendo puxadas e cada uma mede uma unidade de força, por exemplo, então aqui eu teria 3 unidades para cá, aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5 para cá e 4 para cá, todas agindo no mesmo ponto. Como essas forças são vetores, eu poderia chamar esta força de 4 unidades aqui como sendo este vetor, esta força de 4 unidades como sendo o vetor F2, a força de 5 unidades como sendo o vetor F3 e a força de 3 unidades como sendo o vetor F1. Como elas estão em equilíbrios, quando eu juntar esses vetores, eles formam um polígono fechado, mostrando que a soma das forças tem que dar 0 quando o sistema está em equilíbrio. O que é a condição de equilíbrio? A condição de equilíbrio nada mais é que quando um corpo se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme naquele referencial específico. Então, a força que um corpo faz para esticar a mola, quando ele atinge o equilíbrio, é igual à força que a mola faz para mantê-lo naquela posição. Forças são grandezas vetoriais. Vamos voltar aqui e entender um pouco mais esse conceito de força. No sistema internacional, a unidade de força é o Newton. Um Newton é a força que você faz para deslocar um corpo de 1 kg com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, um Newton é uma força capaz de imprimir a um corpo de massa 1 kg uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos agora classificar as forças. Nós também já fizemos isso na aula passada. Estou apenas revendo um pouco deste conteúdo. Só um momento. Nós podemos classificar as forças em 2 categorias. As chamadas forças de campo. Que são forças de campo? São forças que agem à distância. Não há necessidade de contato físico. São forças que atuam à distância. Por exemplo, a força gravitacional.
Um corpo aplica força gravitacional sobre o outro sem o menor contato entre eles. Então, a gravidade é uma força de ação à distância, ou seja, é uma força de campo. A eletricidade, uma carga elétrica aplica uma força numa carga elétrica vizinha sem o menor contato entre elas. Então, a força elétrica é uma força de campo. E a força magnética também. Dois ímãs podem se atrair ou se repelir sem qualquer contato físico entre eles, ou seja, a força age à distância. Então, a força magnética é uma força de campo. No curso de mecânica, as forças de campo serão essas, ou gravitacional, ou elétrica, ou magnética. A elétrica e a magnética nós vamos trabalhar muito pouco. Então, a importante para a gente aqui é a força gravitacional, que leva um apelido muito comum, força-peso. Gravidade ou peso de um corpo são sinônimos. Então, força gravitacional, aqui na superfície da Terra, seria a força com que a Terra puxa um corpo para o seu centro. E essa força chama-se força-peso. Agora, existe uma outra categoria de força que são as forças de contato. Aqui nesse exemplo, a força da gravidade, ou seja, a força-peso. Olha, nessa figurinha, acelerar isso aqui, a força-peso puxa os corpos para o centro da Terra. A força-peso puxa os corpos para o centro da Terra. Sempre para o centro da Terra. Então, olha isto. A força-peso age nesse sentido aqui, ó. Deixa eu fazer daqui para cá que é melhor. Essa é o sentido da força-peso. Este é o sentido da força-peso. Força-peso age no sentido de puxar os corpos para o seu centro. Para, ou melhor dizendo, para... Vou repetir. Olha esta figura. A força-peso, ou força da gravidade terrestre, ela puxa os corpos para o centro da Terra. Então, não importa onde o corpo se localiza na superfície da Terra. A força age sobre o corpo puxando para o seu centro, sempre. Aqui na figura B, nós temos um corpo apoiado numa superfície. A gravidade, supondo que essa superfície seja horizontal, a gravidade puxa esse corpo diretamente para baixo, para o centro da Terra. Se a superfície for inclinada, for um plano inclinado, a gravidade agindo sobre o corpo continua agindo perpendicular ao chão, olha aqui, ó, e não à superfície. As forças de contato são aquelas forças que vão surgir devido exclusivamente ao contato entre os corpos. Então, quando um corpo entra em contato com o outro, eles trocam forças entre si. Essas forças se devem ao próprio contato. E essa força de contato ela é perpendicular à superfície em que o corpo está. Este corpo, apoiado neste plano inclinado, ele está em contato com o plano inclinado. O plano inclinado aplica uma força de contato nele, olha, perpendicular à superfície, olha aqui, ó. Isso aqui tá aqui, ó. Ela está aqui, ó. Essa força que o apoio aplica sobre o corpo chama-se normal ou reação normal do apoio. Se o corpo está apoiado numa superfície horizontal, a normal perpendicular à superfície fica na vertical. Veja esses dois discos amarelos em contatos entre si, em contato com as paredes desta caixa branca. Este corpo aqui, ele em contato com esse, ele vai trocar força. Então, veja o que acontece. Quem é esta força normal? Esta força aqui é a força que esse corpo aplica sobre esse.
essa força está aplicada aqui. Nós só projetamos ela no centro do círculo. Esta força normal, ela sai do ponto de contato aqui. Esta força normal é que a parede aqui aplica, ó. E esta força normal é o que a parede da direita aplica. Esta força normal é o que o ponto de contato com o segundo disco aplica, ó. E esta força normal é o que a parede da caixa aplica. Então, a força normal é uma força de contato. Você sentado aí na cadeira, existe uma força normal atuando em você de baixo para cima, que é a força que a cadeira aplica sobre você. Quando você desce um escorregador, a força normal age perpendicular à superfície do escorregador, aplicando do apoio para o corpo que está escorregando. Sempre, sempre. Existe uma outra força de contato, chamada força de tração ou tensão, ou também conhecida como tensora. O que é a força tensora? Ela age sobre fios esticados. Quando você pega uma corda e estica, você tem que estar em contato com a corda. No momento que você puxa uma extremidade da corda, essa força é transmitida ao longo da corda até agir na outra extremidade. Isso só acontece se o fio estiver esticado. Então, esta força que se propaga pelo fio esticado chama-se força de tração ou tensora. A força tensora, ela, quando tem um fio esticado, ela vai agir das extremidades do fio para o meio do fio. Então, se eu pego este fio aqui do notebook e estico, quando eu faço isso, tem uma força de tração aqui e uma força de tração aqui, ó. Elas são iguais e opostas se estiverem no mesmo fio. Aqui na figura podemos ver um corpo suspenso por um fio preso a um teto. A força de tração aqui é a que o bloco aplica no teto através do fio. A força de tração aqui é a força que o teto aplica no bloco através do fio. Elas agem das extremidades para o meio do fio. Essas forças, elas são iguais e opostas. Este bloco suspenso por esse fio, preso a um nó na qual saem mais dois fios, preso ao teto, olha as forças de tração. Tenho força de tração aqui, teria uma aqui também que não foi desenhada. Aqui, outra aqui no teto e outra aqui. Se eu tenho um bloco sendo puxado por um fio através de uma polia ou roldana aqui, ó, esse fio esticado vai produzir forças de tração ou tensora, indo da extremidade do fio para o meio do fio. Idem aqui. Vamos, para poder entrar na dinâmica, vamos relembrar um pouquinho de vetores. Por quê? Porque agora a gente lida com força, e força é uma grandeza vetorial. E se não dominarmos a álgebra vetorial, vai ser difícil avançar um pouco na resolução de problemas. Vamos lá. O que é um vetor? Vetor é todo um ente que se caracteriza por possuir módulo, direção e sentido. Um vetor tem um nome, geralmente uma letra em negrito ou com uma flechinha em cima, e o tamanho dele define o módulo dele. Aqui temos dois vetores, A e B, e eu posso adicioná-los, ou seja, juntar esses vetores algebricamente. Lembra? É ligar a cabecinha do A na bundinha do B. Isso me dá um vetor resultante dessa adição, um vetor R, que eu posso escrever como módulo do vetor R é igual ao módulo de A mais o módulo de B. Ou eu escrevo apenas vetor R igual ao vetor A mais o vetor B. Cuidado! Aqui, sempre que eu juntar vetores, a notação é essa. Agora, essa expressão do módulo que está em itálico só vale para esse caso onde os vetores estão alinhados em 0 grau, são paralelos. Quando os vetores estão alinhados de forma antiparalela, juntar a cabecinha de um na bundinha do outro me dá o resultante no sentido do maior. E eu escrevo o vetor resultante é igual ao vetor A mais o vetor B. Porém,
O módulo do resultante é o módulo do vetor maior menos o módulo do vetor menor. Para juntar esses vetores, a gente tem a regra do polígono e do paralelogramo, que no fundo são equivalentes. A do polígono pega a cabecinha de um vetor, junta na bundinha do outro. Olha lá, ó. O vetor B eu mantenho, coloca a cabecinha do B na bundinha do A. A distância entre a origem livre e a extremidade livre vai me dar o vetor resultante, indo da origem para a extremidade livre. Esse é o vetor R. Paralelogramo, eu coloco origem com origem, ou seja, no linguajar lá do cursinho, bundinha com bundinha. Traço linhas de lados paralelos, formando um paralelogramo, a diagonal me dá a resultante. Não importa se eu uso polígono ou paralelogramo, mesmo porque corresponde à mesma regra. A vantagem do polígono é que eu posso juntar 2 ou mais vetores ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu tenho esse vetor, eu posso somar com outro e obter esta resultante aqui, ó. Mas eu posso também somar com outro e obter esta resultante. Posso somar com outro e obter esta resultante. Como eu posso somar e ele fechar o polígono? Toda vez que o polígono se fecha, a distância entre o primeiro e o último vetor é nula. Ou seja, a resultante é igual a zero. Ou seja, esse vetor, a soma desses vetores está dando zero. Polígono deu fechado, a soma dos vetores dá zero. E não importa como eu ligo os vetores. Olha esses vetores, A, B, C, D e E. Estou ligando a cabecinha de um na bundinha do outro. Resultante aparece em verde, ó. Posso ligar assim. E a ordem não importa, não preciso começar pelo A. Olha a resultante aí. De novo. Então, a ordem que eu somo os vetores não altera o resultado final. De outro? Ah, professor, mas cruzou um vetor sobre o outro. Não há problema nenhum. Não há nenhum problema. Veja. Os três juntos. Ó. O resultado é sempre o mesmo. Agora, se a gente analisa as forças são grandezas vetoriais. E quando a gente tem pontos de contato, fica fácil analisar. Olha nessa figura do arco e flecha. Quando a moça estica o arco com a flecha ali, aqui, nesse arco, vai ter uma força tensora para cá e outra tensora para cá. Essas tensoras estão bundinha com bundinha. Se eu somar, a resultante cai exatamente sobre a flecha. Então, são esses dois vetores que vão impulsionar a flecha para frente. Então, quando os vetores estão paralelos, o vetor resultante é a soma deles. Isso significa que se eu tiver duas forças agindo num corpo como essa bolinha azul, uma força que puxa F2 e outra que empurra F1, elas são paralelas. Portanto, a força resultante que age sobre esse corpo é F1 mais F2. Se essas forças estiverem em sentidos opostos, sendo antiparalelas, F1 agindo para a direita sobre o corpo e F2 agindo para a esquerda, o módulo da força que esse corpo azul recebe vai ser a força maior menos a força menor. Portanto, quando mais de uma força atua sobre o corpo, como força é uma grandeza vetorial, eu obrigatoriamente preciso fazer a soma vetorial. Soma vetorial é a soma dos vetores. A soma de todas as forças que agem sobre um corpo denomina-se força resultante. Então, aqui nós temos que achar a força resultante. Por exemplo, se eu tenho uma força F1 agindo no corpo, que é essa bolinha, e uma força F2 perpendicular a F1, a força resultante, bundinha com bundinha, traço paralelogramo, é esta força aqui. Essa é a força resultante que age sobre o corpo.
É como se não existisse nem F1 nem F2, apenas o F agindo para o corpo. Esse corpo vai se deslocar ao longo desta linha com este módulo dado pelo Teorema de Pitágoras. Ou seja, o estudo das forças permitiu a gente compreender o mecanismo de funcionamento das máquinas. E foi Newton que nos permitiu atingir essa etapa do conhecimento. Newton publicou tudo isso no seu trabalho Principia, esta obra aqui, o Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Aqui está todo o trabalho da mecânica newtoniana. E para a gente ter uma ideia como isso é muito diferente da física que a gente usa hoje, essa era a linguagem que Newton utilizava. Uma linguagem puramente geométrica. Olha como que é o trabalho. De pura geometria. Pura geometria. Bem diferente do que nós estamos acostumados hoje. E é no princípio que vão aparecer as 3 leis do movimento. A primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia. O que é a inércia? Nós já comentamos em aula que a inércia está associada à massa. Massa é uma medida da inércia. A inércia corresponde à resistência oferecida por um corpo em alterar o seu estado de movimento ou de repouso. Ou seja, todos os corpos de massa têm inércia. A massa é uma medida da inércia. E Newton vai definir no seu princípio, traduzindo isso para uma linguagem moderna, o seguinte: a lei da inércia diz: todo e qualquer corpo livre da ação de forças, ou se houver forças agindo sobre o corpo, mas a resultante dessas forças for nula, o corpo só pode estar em 2 condições. Ou o corpo está em repouso, velocidade igual a 0, ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, sendo a recíproca verdadeira. O que significa isso? Vamos ler novamente. Todo e qualquer corpo, ou seja, nenhum corpo escapa. E quando a gente fala corpo, a gente está falando de objeto, corpos de massa. Livre da ação de forças, ou seja, um corpo que nenhuma força age sobre ele, ou esse corpo vai estar parado, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Ou, se tiver um corpo, mas tiver forças agindo sobre ele, mas a soma das forças der 0, soma vetorial, ou seja, força resultante igual a 0, ou esse corpo vai estar parado, ou vai estar em movimento retilíneo uniforme, sendo a recíproca verdadeira. Podemos pensar no seguinte: o que quer dizer a recíproca verdadeira? Sendo a análise de trás para frente correta. Por exemplo, olha este livro que está sobre a minha mão. Em relação a mim, este livro está parado. Se ele está parado, vale a condição do repouso. Se ele está em repouso, vale a lei da inércia. Ou esse corpo, ou este livro, não tem nenhuma força agindo sobre ele agora, o que é falso, tem. Ou, se houver forças agindo sobre o corpo, obrigatoriamente a soma das forças tem que dar 0, porque ele está parado. Então, se um corpo está parado, a soma das forças tem que dar 0. Soma vetorial, força resultante. Se um corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, a soma das forças também tem que dar 0. Se a soma das forças dá 0, ou seja, se o corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Agora, se ele estiver em movimento, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Muitos de nós já passamos por algumas das situações que está aí na figura. Um cavalo correndo, quando você está sobre o cavalo, em relação ao cavalo você está em repouso. A soma das forças está dando 0, mas o cavalo em relação ao chão está em movimento. Quando esse cavalo freia, você em relação ao chão estava em movimento. Então você tem uma tendência de continuar em movimento retilíneo uniforme. E você vai ser arremessado com a mesma velocidade que o cavalo tinha momentos antes dele
frear. E você vai ser arremessado em linha reta. Mas como nós já sabemos, a gravidade puxa você para baixo. E você vai descrever um arco de parábola. Todo o corpo lançado na superfície da Terra descreve um arco de parábola. Se você está num ônibus, você está aparentemente em repouso em relação ao ônibus, mas o ônibus em relação à rua está em movimento. Então, em relação à rua, você está em movimento com a mesma velocidade do ônibus. Quando o ônibus freia, você tende a continuar em movimento em linha reta com a mesma velocidade. Se você não se agarrar, você acaba caindo. A mesma coisa acontece com o veículo. Quando o veículo bate, é como um cavalo freando. O veículo para e você tende a continuar com a mesma velocidade que o veículo tinha antes, indo em linha reta para frente. Muitas vezes se projetando contra o painel, batendo o peito no volante ou podendo ser até arremessado pelo para-brisas. Por isso, o cinto de segurança é de fundamental importância. Aqui, um esqueminha, quando o cavalo, em pleno galope, ele para bruscamente, o cavaleiro é projetado para fora da sela por inércia. Aqui um veículo, quando ele bate, o motorista é arremessado. Isso só acontece porque estava sem cintos de segurança. O que o cinto faz? Não deixa você ficar livre da ação de forças. Ele aplica uma força em você, mantendo você preso junto ao banco. Pessoal, cinto de segurança, ele chega a reduzir em até 33% o índice de mortalidade. Cinto de segurança, ele chega a reduzir até em 66% ferimentos graves. Então é muito importante, mas é óbvio que ele não faz milagre. Não adianta você dirigir a 150, 160 km por hora na rodovia, porque se bater, a chance de morte é muito alta. O mesmo acontece com moto. Bom, vamos analisar um pouquinho mais a questão do que foi falado até agora. Veja, vamos dar alguns exemplos de forças de contato. Olha, a mola é uma força de contato, a tensora, o ímã age com forças de campo, com um pedaço de ferro, duas cargas elétricas se atraem por forças de campo e duas massas distantes entre si atraem-se com forças de campo, que é a força da gravidade. Este aqui é o Newton, a gente já viu ele lá no início. O grande responsável por todos os estudos. Aqui é uma soma vetorial de forças. Temos essa embarcação num rio e um cavalo puxa esse barco através de uma corda por meio de uma força tensora com a força F1 para cá. E esse outro cavalo com uma força F2 para cá. Esses dois vetores, se eu achar resultante, ele vai indicar para frente ao longo do eixo X. E é por onde esse barco vai deslizar. Deixa eu mostrar algo para vocês que vai ser interessante. Vamos entender um pouquinho como, de fato, Galileu desenvolveu a lei da inércia. Você fala, mas espera aí, professor, não foi Newton? Sim, Isaac Newton vai formular essas três leis, mas a lei da inércia, de fato, começa com Galileu. Se a gente falar quem criou a lei da inércia, esse foi Galileu Galilei. Newton vai generalizar a lei da inércia. Newton vai dar o contexto geral, porém, ela começa com Galileu. Este personagem aqui da tela é Galileu Galilei. Vejam, Galileu foi a primeira pessoa, de fato, a desenvolver o pensamento sobre a lei da inércia. Galileu fazia experimentos com planos inclinados, como este aqui da figura. Ó. Galileu colocava um corpo e deixava ele rolar plano abaixo. E Galileu notou o seguinte, Galileu vai mostrar um experimento tal que, quando esse corpo rola plano abaixo, ele vai ganhar uma velocidade, ou seja, ele acelera positivamente
Ele aumenta de velocidade na descida. E se ele coloca um outro plano, esse corpo começa a subir o plano e desacelera. Ou seja, sua velocidade aumenta na descida e diminui na subida fazendo isso. Olha o vídeo. O corpo vai descendo, partiu de uma dada altura e sobe até atingir a altura de antes. Como se tivesse uma memória. Ele volta à mesma altura de antes. Aumentando a velocidade na descida e diminuindo na subida. Se você coloca um plano inclinado mais longo, o segundo plano, ele desce aumentando a velocidade e sobe o outro, até atingir a mesma altura de antes. Tirando todas as forças na jogada, atrito e tudo mais, esse corpo consegue percorrer grandes distâncias voltando à altura de antes. Porém, se agora não tiver o segundo plano, esse corpo desce horizontalmente. Aqui, podemos notar aqui, olha. Esse corpo vai descer a rampa. Quando ele desce, a velocidade aumenta. Quando ele sobe, a velocidade diminui. E quando ele fica na horizontal, a velocidade nem aumenta nem diminui. Então, esse corpo desce a rampa e atinge velocidade constante, ou seja, ele descreve um movimento retilíneo uniforme. Se não houver nenhuma rampa para que ele possa subir e nenhuma força externa agir sobre o corpo, esse corpo deve continuar em movimento retilíneo uniforme eternamente. Esse foi o experimento que Galileu desenvolveu. Corta. Curiosamente, quem vai completar a lei de Galileu, da inércia, como então ficou essa lei? O corpo desce a rampa, ele ganha velocidade. Se ele sobe a rampa, ele perde velocidade. Se você tem dois planos inclinados conectados entre si, o corpo parte de uma altura do repouso, aumenta a sua velocidade na descida, sobe o outro plano inclinado, diminuindo a sua velocidade até parar. E ele para numa posição tal que dá a mesma altura de onde ele partiu. Se você trocar o segundo plano inclinado por um plano menos íngreme, ele vai ser mais longo, mas o corpo desce o primeiro plano e sobe o segundo até atingir a mesma altura diante. Se não tiver o segundo plano, esse corpo desce e continua em movimento retilíneo uniforme eternamente, a não ser que uma força haja sobre ele. Galileu ainda diz, não pode haver nenhuma força de resistência sobre o sistema para que isso aconteça. Essa condição do corpo se perpetuar em movimento retilíneo uniforme, Galileu chamou de inércia. Uma palavra do latim que numa tradução livre significaria deixa como está. Se ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Este indivíduo aqui da figura, físico, matemático e filósofo francês René Descartes, ele vai complementar a lei de Galileu. Ele também observa que se um corpo estiver em repouso e nenhuma força agir sobre esse corpo tende a continuar em repouso. E que também isso é uma condição de inércia. E é isso que Newton vai pegar. Newton vai perceber que se um corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Porém, se ele estiver em movimento, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Na condição de que ele esteja livre da ação de forças. E Newton complementa, ou se tiver forças agindo sobre ele, a soma vetorial das forças tem que dar zero. E aí que Newton entra e vai equacionar isso muito bem. Por isso, a lei da inércia é conhecida como primeira lei de Newton, mas se deve mesmo a Galileu Galilei. Vamos ouvir esta narração desse vídeo, que ela é bem interessante. Escute. Há uma outra descoberta que seria conhecida como a lei da inércia. Galileu percebeu que uma bola, ao descer por um plano inclinado, rolava plano acima num outro plano inclinado, até atingir sua altura inicial, independentemente da inclinação deste segundo plano. Se o segundo plano fosse menos inclinado, a bola rolava mais longe.
não parando enquanto não estivesse tão alto quanto estava no início. Quanto mais o segundo plano se aproximava da horizontal, mais a bola rolava. Assim, num plano perfeitamente horizontal, como uma superfície bem lisa, a bola nunca pararia. Ela se manteria em movimento para sempre. Esta foi a descoberta crucial que Galileu necessitava para explicar por que todas as coisas, incluindo seus críticos, podiam se manter em pé na superfície em rotação da Terra. É interessante verificar aqui que Galileu vai fazer essa discussão justamente pensando na rotação da Terra. Nós temos toda a questão do heliocentrismo estava em jogo nesse período. Nicolau Copérnico havia feito uma proposta onde o Sol seria o centro do sistema solar, para na época o centro do universo. Kepler entra fazendo correções da dinâmica planetária. E um grande defensor de Copérnico foi Giordano Bruno. Giordano Bruno foi o grande propagador das ideias de Copérnico. E Giordano Bruno vai espalhar esse conhecimento copernicano, no qual Galileu abraça. Galileu se torna um copernicano convicto. E Copérnico falava da rotação da Terra. E Galileu defende esse ponto de vista. Porém, era inconcebível para a época pensar numa Terra que gira. Pois se a Terra gira, como que as pessoas que estão sobre ela não são arremessadas? Veja. Escute esta narrativa. Os objetos tendem a cair em direção ao centro da Terra, porque essa era a direção do centro do universo. Se a Terra está girando e movimentando-se no espaço, por que as coisas não voam, não vão embora? E se a Terra está realmente girando, por que um objeto abandonado de uma torre cai diretamente para baixo? Por que ele não aterriza num estado vizinho, ou ao menos a uma certa distância? 300 anos atrás, essas eram perguntas lógicas e inteligentes. E Galileu Galilei planejou descobrir as respostas. Veja, eram perguntas muito lógicas. Se eu solto uma pedra do topo de um prédio, por que ela cai no pé do prédio e não cai na cidade vizinha, uma vez que a Terra está girando? E Galileu vai mostrar isso com um experimento mental do barco. Não significa que tenha sido realizado de fato, mas é aqui que Galileu entra. Prestem atenção nisso. E quanto a um objeto que não esteja se movimentando horizontalmente com a superfície da Terra? E quanto a um projétil lançado ao ar? Ou uma bola largada de uma torre? A Terra em rotação não deveria deixar a bola cadente para trás? Galileu disse que não. Ele disse que a bola deveria continuar a se mover horizontalmente com a Terra, mesmo quando ela cai verticalmente em direção à sua superfície. Na Renascença, esse conceito era difícil de se compreender. Portanto, Galileu apresentou a seus contemporâneos uma analogia. Ele pediu às pessoas que imaginassem uma bola caindo do alto do mastro de um navio em movimento. Para um marinheiro no convés, o mastro continuava parado. Ele deveria esperar que a bola caísse diretamente para baixo. Mas alguém em terra veria o navio e o mastro em movimento. Um observador aristotélico não teria dúvidas sobre o que devia acontecer. A bola deveria cair em direção ao centro da Terra, enquanto que o navio navegaria em frente. Aquele marinheiro veria a bola atingir a traseira do navio, ao invés de cair ao pé do mastro. Isso é uma visão de Aristóteles, hein? A experiência provavelmente nunca foi realizada durante a vida de Galileu. Os resultados são exatamente o que ele predisse. A bola cai diretamente abaixo, perto do mastro.
pois os dois objetos, bola e navio, compartilham do mesmo movimento inicial. Ou seja, tem velocidade horizontal, junto com o barco. Se eles não tivessem o mesmo movimento inicial, então o resultado seria exatamente aquele que os aristotélicos esperavam. Quando largada de um mastro em movimento, a bola cai verticalmente, enquanto se movimenta horizontalmente com o navio. Juntos, esses movimentos formam uma trajetória curva, uma parábola. Galileu imaginou que esses mesmos princípios obrigariam o movimento de qualquer projétil a seguir uma parábola, seja no mar ou na terra. Uma bola lá. Isto foi o que motivou Galileu a desenvolver a lei da inércia. Então, entender o movimento de um corpo em queda era importante. E o experimento com rampas era o mais acessível que ele tinha. E ele observou que uma vez que o corpo atinge o movimento retilíneo uniforme, ele tende a se movimentar com movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue nisso. E Galileu vai responder a essas perguntas usando partes da lei da inércia e a outra parte sobre a composição dos movimentos que vocês viram aí no barco. Nós estudamos em aula o princípio da independência dos movimentos simultâneos de Galileu. Tá? Que um corpo lançado a um projétil, o movimento pode ser decomposto no eixo horizontal e no eixo vertical, sendo o eixo vertical movimento retilíneo uniformemente acelerado e eixo horizontal movimento uniforme. Vocês viram ali por que quando a bola se movimenta junto com o barco, você solta, ela cai no pé do mastro. Porque ela tem inicialmente uma velocidade inicial que é constante, movimento uniforme. Então, ela vai para a direita com o barco e para baixo pela gravidade. Portanto, ela sempre se mantém naquela posição. E foi motivado para entender o movimento que Galileu chega na lei da inércia, que é complementada por René Descartes, e Newton coroa a lei da inércia. Em síntese, a lei da inércia diz que se um corpo estiver parado num dado referencial, obrigatoriamente a soma das forças sobre o corpo tem que dar zero. Se um corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, obrigatoriamente a soma das forças que agem sobre o corpo tem que dar zero. Ponto. É essa, em síntese, a primeira lei de Newton. Vamos para a segunda lei de Newton. A gente já sabe o que é força resultante. Força resultante, vetorialmente, é a soma de todas as forças que agem sobre um corpo. Newton, ele mostrou o seguinte, que se um corpo de massa m tiver sujeito à ação de várias forças, F1, F2, F3, F4 e assim sucessivamente, esse corpo vai adquirir um movimento. Ou seja, se força, por definição, é toda ação capaz de causar mudança de velocidade, essas forças vão causar mudança de velocidade no corpo. Mudança de velocidade, variação de velocidade ao longo de um tempo, aceleração. Ou seja, essas forças conjuntamente aceleram esse corpo. E Newton vai falar, olha, não é esta força em especial nem essa, mas é o conjunto. É a força resultante, que é uma soma vetorial de forças. Esta força resultante, ela é diretamente proporcional à aceleração que o corpo adquire. Se esse corpo acelera para cá, então a força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Então, a força resultante é diretamente proporcional à aceleração que o corpo adquire. Grandezas diretamente proporcionais, a divisão dá uma constante. E essa constante entre força resultante e aceleração equivale à massa do corpo. Então, a força resultante dividida pela aceleração dá a massa do corpo, que Newton chama de massa inercial, ou seja, a própria medida da inércia. Logo, força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Cuidado, anotação. O F aqui está em negrito e o A está em negrito, são vetores, o M não está.
Então, força resultante, vetor força resultante, é igual ao produto da massa pela aceleração do sistema. Essa é a segunda lei de Newton. Então, quando um corpo está sujeito à ação de diversas forças, ele adquire uma aceleração tal que a força resultante, que é o somatório das forças, é igual ao produto da massa pela aceleração. Se esse ônibus espacial sobe e cada retrofoguete aplica uma força F para cima, esses dois vetores paralelos se somam, gerando uma força resultante 2F que acelera esse sistema. Se esse avião tem 4 hélices que aplicam uma força ao longo do ar para frente, F, esse avião adquire uma força resultante 4F que vai ser proporcional à aceleração dele. Então, se eu pegar a massa desse avião e multiplicar pela aceleração, o módulo disso vai dar exatamente 4 vezes o módulo de F. E a gente vê a segunda lei de Newton em ação quando a gente olha para uma máquina como essa, um foguete de 110 metros de altura subindo. Isso é uma coisa incrível. Força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Cuidado! É muito comum a gente escrever assim, F igual a ma. E alguém pergunta para você, o que é força? E você responde, força é massa vezes aceleração. Não! A segunda lei de Newton, ela apenas diz que força resultante é massa vezes aceleração. Não é. Massa vezes aceleração não é definição de força. É simplesmente uma expressão que quantifica a força resultante. A força, claro que se só tiver uma força agindo no corpo, aquela força é a própria força resultante. Força medida em Newton, massa em quilograma e aceleração metros por segundo ao quadrado no sistema internacional. Lembrando que a aceleração é calculada pela variação da velocidade em relação ao tempo. Newton, ele vai notar o seguinte, depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes nisso. Se um corpo adquire uma aceleração, quando ele está sujeito à ação de forças, quando um corpo descreve um movimento circular uniforme, a velocidade é constante, porque o movimento circular é uniforme. Mas lembre-se que velocidade é uma grandeza vetorial. Velocidade é uma grandeza vetorial. Portanto, o que é constante no movimento circular é o módulo do vetor velocidade e não a velocidade em si. A direção do vetor velocidade muda a cada instante. Portanto, o vetor velocidade está variando. Então, o corpo tem uma aceleração no movimento circular. E essa aceleração, ela aponta para o centro da curva. Por quê? Porque um corpo, quando descreve um movimento circular, experimentalmente você mede uma força resultante que aponta para o centro da curva. Essa força resultante, Newton vai chamar de força centrípeta, FCP, força centrípeta. E a aceleração que ele adquire é chamada de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, depois nós vamos ver que ela é calculada pela seguinte expressão. É o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Espera aí, mas se o corpo em movimento circular uniforme ele acelera para o centro, então para o centro existe uma força resultante, que é a força centrípeta. Então, cuidado, força centrípeta é a resultante das forças no movimento curvo, no movimento quando o corpo descreve um arco de circunferência. E a aceleração que ele adquire é a aceleração centrípeta, que é dada por velocidade ao quadrado sobre o raio. A segunda lei de Newton, vamos pegar a expressão para a segunda lei de Newton aqui. A segunda lei de Newton tem que lembrar sempre, ela é força resultante. Então, ela é escrita assim, a melhor forma de nós escrevermos a segunda lei de Newton é assim. Somatório das forças vetoriais é igual ao produto da massa pela aceleração. Somatório vetorial das forças. Não é pegar número de força. Uma força vale 3 newton, outra vale 2, você fala que dá 5. Não.
Se eles tiverem mesma direção e sentido, dá 5. Mas se tiverem sentidos contrários, uma vale 3, outra vale 2, a resultante vale 1. Se for perpendicular, tem que achar teorema de Pitágoras. E assim por diante. É somatório vetorial das forças. Esta soma das forças é igual ao produto da massa pela aceleração. Esta é uma das leis mais importantes da física. Se o corpo tiver um movimento no espaço, essa força pode ser decomposta nos eixos x, y e z. Você vai ter somatório das forças no eixo x é igual a massa vezes a aceleração ao longo do eixo x. Somatório das forças ao longo do eixo y é igual a massa vezes a aceleração ao longo do eixo y. E somatório das forças ao longo do eixo z é igual ao produto da massa pela aceleração ao longo do eixo z. Ou seja, essas forças podem ser decompostas. E isto é algo muito importante. Analisar em termos das forças esta figura. Está aqui. Nós temos um aparelho de TV sobre uma mesa. Se eu perguntasse a vocês quais são as forças que atuam no aparelho de TV, quais seriam? Veja, existe uma força de campo que não dá para a gente desligar, que é a gravidade. A força da gravidade puxa a TV para baixo. Mas existe uma força de contato da TV com a mesa. Olha, a mesa é o apoio. Ela aplica uma força de contato chamada normal na mesa. Então, só essas duas forças agem na TV. Se eu fosse representar, estaria aqui, ó. Na TV, só atuam essas duas forças. A força normal agindo para cima e a força gravitacional ou peso agindo para baixo. Uma coisa interessante, apesar de nós escrevermos a segunda lei de Newton como sendo somatório das forças igual ao produto da massa pela aceleração, não foi assim que Newton escreveu no princípio. Newton partiu de um conceito chamado momento linear, que lá no colégio a gente aprende com o nome de quantidade de movimento. O que é momento linear ou quantidade de movimento? É o produto da massa do corpo pela velocidade. Momento linear é o produto da massa do corpo pela velocidade. Está aqui na tela. Ó. Momento linear P, vamos usar a letra P para representá-lo, é igual a massa do corpo vezes a velocidade. Como velocidade é uma grandeza vetorial e massa é um escalar, escalar vezes vetor, o resultado é um vetor. Portanto, o momento linear é um vetor. Momento linear é um vetor. Logo,
Se momento linear é um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. A unidade de momento linear no sistema internacional é quilograma metros por segundo. Não tem nenhum nome específico para ela. E foi partindo do conceito de momento linear que Newton define a sua segunda lei. Newton obtém isso aqui, ó. Newton vai dizer para a gente, na verdade, que a força resultante que age sobre um corpo, o que ela faz é alterar o momento linear do corpo num dado intervalo de tempo. Em outras palavras, força resultante é a derivada do momento linear no tempo. É assim que aparece a segunda lei de Newton no princípio. Força resultante é a derivada do momento linear no tempo. Mas espera aí, se força resultante é a derivada do momento linear no tempo, por que nós escrevemos igual a ma? Olha aqui, derivada do momento linear no tempo. Momento linear é massa vezes velocidade. A massa é constante, cai fora da derivada, porque é um produto. Se fosse só uma constante, a derivada de uma constante daria zero. Mas como é mv o momento linear, eu posso tirar a constante da derivada. Então fica m derivada de v no tempo. Mas sabemos que a derivada de v no tempo é aceleração. Então a derivada do momento linear no tempo é ma. Mas Newton escreve com esta cara em termos de momento linear. E mais, Galileu já havia medido a aceleração gravitacional, lembra-se? Nós já comentamos sobre isso. Galileu mede a aceleração da gravidade. Se Galileu mede a gravidade com G, para Galileu em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, hoje nós sabemos 9,81 metros por segundo ao quadrado, e um corpo de massa m qualquer, esse objeto de massa m, ele é puxado pela gravidade, então ele é acelerado, ele cai. Essa força é a gravidade, que é chamada de peso. Então, a força-peso puxa o corpo para baixo. E eu posso escrever a força resultante que age sobre esse corpo como sendo a massa vezes a aceleração. Mas qual é a força que age nesse corpo? É o peso. Então, peso igual a massa vezes a aceleração. Mas qual é a aceleração que atua sobre esse corpo? A gravidade, G. Então, peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Eu posso escrever que peso é igual a mg. Peso é igual a mg. Massa vezes aceleração da gravidade. Portanto, é uma forma de escrever a equação, a segunda lei de Newton, para força-peso, onde a aceleração é a aceleração da gravidade.